pé, vamos agora fazer uma reflexão na palavra de Deus, na passagem que está no livro de Provérbios 16. Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios 16. Nós vamos ler o versículo 32. Apenas um versículo nós vamos ler nessa passagem e vamos trazer aqui uma reflexão que vai ser de suma importância. Como eu sempre enfatizo, todas as mensagens são de suma importância e é primordial que a igreja valorize muito ouvir a palavra de Deus, guardar no coração a palavra de Deus, meditar nela, falar a palavra e viver a palavra. Amém? Provérbios 16, versículo 32, assim nos diz a passagem bíblica. Melhor, quem já achou, diga amém? Amém. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aleluia. Amém? Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Que Deus aplique a palavra lida em cada coração. Vamos trazer uma reflexão através desse versículo, trazer um alimento nessa oportunidade. Eu tenho em cada culto, onde eu tenho tido a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, de sempre enfocar a importância do povo de Deus estar despertado, do povo de Deus estar avivado, do povo de Deus estar compromissado com o reino de Deus. Eu tenho enfatizado nas mensagens que você não deve ser apenas um crente nominal, ser chamado de crente. Você deve viver a palavra de Deus. Você deve praticar a palavra do Senhor. Você deve ser um exemplo com a sua própria vida. O seu testemunho tem que falar. A tua vida tem que falar. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é o testemunho do poder de Deus. Até sem palavras a gente prega. Bastando ter uma postura. A postura cristã, a postura da obediência, a postura da prática da palavra. Então, irmãos, nessa oportunidade aqui, através desse versículo, eu quero dizer que esse versículo, ele se divide aqui em parte A e parte B. Se você perceber aqui, ele diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E depois ele diz: e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aleluia. Na realidade, o versículo, parte A e parte B, ele está dizendo a mesma coisa. Melhor é o longânimo. O que é o longânimo? É o paciente. Aquele que exerce a paciência. Olha que uma virtude que o povo de Deus nos nossos dias não tem observado. Há muita gente dentro das igrejas impaciente. Há muita gente dentro das igrejas sem saber aguardar as respostas das suas orações. A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, no capítulo 5, que muito pode nos seus efeitos a oração do justo. Ou seja, a oração, ela produz um resultado.
Mas muita gente hoje quer aquelas coisas imediatistas. Ah, eu orei, já era para ter acontecido. Ah, eu orei, Deus está demorando a responder. Ah, eu orei, mas Deus parece que não está ouvindo a minha oração. Pelo contrário, a Bíblia relata que os olhos, os ouvidos do Senhor não estão agravados que não possa ouvir. E nem a sua mão está encolhida que não possa salvar. Aleluia. Então a Bíblia relata o que a gente precisa saber, que Deus está nos ouvindo sim. Glória a Deus. Cada oração que fazemos, o nosso Deus está nos ouvindo. Glória a Deus. Pastor, mas eu quero é que Deus me responda. E quem é que diz que Ele não responde? Deus responde. É verdade. O detalhe, amados, é que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Glória a Deus. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Graças a Deus. Então Deus age de maneira tremenda e sobrenatural, visando o melhor para nós. Amém. Glória a Deus. Eu citei ainda há pouco a passagem de Romanos 8, onde fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem sempre algo melhor para os seus filhos. Deus tem sempre algo a fazer e a operar na vida dos seus servos. Agora, Ele quer que nós tenhamos um coração confiante na sua palavra. Amém. Um coração confiante nas suas promessas. Um coração longânimo, Glória a Deus. paciente. Deus ouviu minha oração. Quando você orar, você alimenta seu coração. Deus ouviu a minha oração. Deus está respondendo a minha oração. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não sei de que método, eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Então, amados, aqui está dizendo no versículo, Salomão, quando escreveu essa parte aqui dos provérbios, ele falou: é melhor um longânimo do que um herói da guerra. Um herói de guerra é um conquistador. O cara comemora vitórias, mas a Bíblia está dizendo que melhor do que ele é o longânimo, é o paciente, é aquele que nutre no coração a certeza. Olha, eu tenho tanta certeza que eu descanso nas promessas do meu Deus. Então o povo de Deus hoje precisa ser alimentado com a certeza do seu coração. E essa certeza produzir paciência. Não uma paciência que ele diga assim: eu vou ficar esperando quanto tempo. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Está dizendo que é melhor você ser paciente, porque você não vai, me permita o termo aqui, viver estressado. Porque esse mundo induz as pessoas ao estresse. Tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser na hora, tem que fazer, tem que acontecer, tem que resolver. Já era para ter feito, já era para ter acontecido, já era para ter feito. Cadê? O mundo vive desse jeito, e as pessoas estão adoecendo, as pessoas não estão vivendo. É triste dizer isso, mas as pessoas hoje aí, elas não estão vivendo, porque a Bíblia nos informa que a verdadeira vida é Cristo. Jesus falou lá em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de mim. Quer dizer, a vida é Cristo. Fora de Cristo não tem vida. Fora de Cristo, Efésios 2, versículo 1, que forma isso, que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados.
Quer dizer, quando nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo, nós obtemos a verdadeira vida. Porque antes nós estávamos mortos, mortos espiritualmente, mortos sem comunhão com Deus, mortos distante de uma comunhão com o Criador. Mas quando a graça de Deus nos alcançou, nós passamos a ter vida. E essa vida, amados, nós temos que vivê-la. Jesus falou: eu vos disse isso para que em mim vocês tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, amados, o mundo não vivencia aquilo que a Bíblia tem, que é a vontade de Deus para os seus filhos. Mas o povo de Deus precisa saber que isso está à disposição dele. Você tem que viver a paz de Cristo no seu coração. A paz de Deus tem que dominar a sua mente, seu coração, seu corpo. Vivenciar uma confiança, uma certeza, uma segurança. Em meio ao mundo atribulado e estressado, você vivenciar a paz do Senhor. Aleluia. É melhor o longânimo. É melhor ser paciente do que ser um herói de guerra. É a Bíblia que está falando. Amados, hoje nós estamos numa época em que, devido à falta de ensinamento nas igrejas, hoje em dia muitas igrejas estão dando vazão a querer fazer espetáculos, shows gospel, aquela coisa. Toma o culto quase todo, né? Só de apresentações, quase um show, mas o povo não está querendo ouvir a palavra, não se alimenta com a palavra. E o que acontece? Os crentes das igrejas se tornam parecidos com as pessoas lá fora, ansiosos, desesperados, estressados, nervosos, e por aí vai. Agora, amados, veja uma coisa. Tem um exemplo na palavra de Deus, lá no livro de Daniel, que eu quero, inclusive, eu não vou ler aqui agora não, mas eu convido você até anotar aí, para você ler na sua casa, Daniel capítulo 3, tá? Leia o capítulo 3 todinho de Daniel, aonde fala dos 3 amigos de Daniel, que foram chamados lá no tempo do Império Babilônico. Eles foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos de Daniel, eles eram fiéis a Deus. Só que, querendo incriminá-los, né, porque eles serviam a Deus, temiam a Deus, alguns dos principais lá, junto ao rei Nabucodonosor, quis que eles fossem pegos em alguma falta para poder acusá-los. Então, o rei mandou construir uma estátua, e quando fosse tocado vários instrumentos, ao som daqueles instrumentos, todo o povo tinha que se dobrar o joelho e adorar aquela imagem que o rei tinha construído. Aí aqueles homens falaram: olha, então para pegar esses homens aí, vamos dizer que esse decreto, quem desobedecer tem que pagar com a vida, né? Tem que ser morto. Aí eles foram e, quando tocaram os instrumentos, todas as pessoas se prostravam, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostravam diante da imagem. Então eles vieram e diante do rei acusaram eles. Falou: ó rei, tu não mandou que quando tocasse os instrumentos era para todo mundo se prostrar diante da imagem? Pois é, esses 3 aqui, ó, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles não obedecem. Então eles têm que ser lançados na fornalha. E dito isso, amados, foram trazidos os 3, e o rei perguntou: olha, eu escutei falar de vocês que vocês não estão obedecendo, mas eu vou dar mais uma oportunidade.
Eu vou mandar tocar de novo os instrumentos, e ao som dos instrumentos, vocês vão se dobrar diante da estátua. Aí ele ainda falou mais, e vocês vão ter que se dobrar, porque quem será o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Olha a posição de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, falou: quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha? Então vocês vão ter que se dobrar. Olha como muito crente hoje em dia, né? Deveriam ver esse exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego viraram para o rei e falaram: olha, rei, fica sabendo que poderoso é o nosso Deus de nos livrar, sim. Aleluia. Mas fica sabendo também que se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não vamos nos dobrar diante da estátua. Aleluia. Aí o rei se enfureceu. Diz a Bíblia que ele se enfureceu com aquela resposta que eles deram. Falou: olha, aqueça 7 vezes mais a fornalha, esquenta 7 vezes mais e joga esses homens lá dentro. Aí diz que aí ainda mandou chamar os guardas mais parrudos, fortões, que eles já tragam os homens mais fortes aí e amarrem esses caras aí com as faixas da roupa deles, atem as mãos deles, os pés, e joguem eles lá dentro da fornalha. Diz a Bíblia, amados, por isso que eu estou falando, leia em casa, Daniel 3. Diz a Bíblia que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E quando aqueles homens fortões, parrudões, pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar lá na fornalha, o fogo estava tão intenso que matou aqueles soldados. Eles foram queimados. E quando eles caíram mortos, o Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá dentro da fornalha. Quer dizer, eles iam ser lançados, mas o fogo matou os soldados. E Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá dentro da fornalha, 7 vezes mais aquecida. Aí Nabucodonosor chegou para um dos seus principais lá e falou: vem cá, nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha? Nós não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Aí disseram: sim, 3 homens amarrados. Como é que eu estou olhando e estou vendo 4? E eles estão andando lá dentro. Eles estão andando lá, e o quarto homem é meio diferente. O quarto homem ali parece um filho dos deuses. Nabucodonosor é idólatra, né? Então ele falou: parece um filho dos deuses, mas é o quarto que está ali dentro. Aí falou: traga esses homens aqui para fora. Trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz que nem o cabelo deles tinha sido chamuscado pelas chamas, e nem um cheiro de queimado nas suas roupas. Por quê, amados? Aqueles homens sabiam o que era esperar em Deus, sabiam o que era confiar no seu Deus, a ponto deles terem aquela postura: Deus pode sim nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos te obedecer. Por quê? Era a postura do servo de Deus, obedecer a palavra. Só o Senhor merecia ser adorado. Eles só se prostravam diante do Deus verdadeiro. Então, amados, os crentes de hoje precisam ouvir isso, precisam saber que as tuas orações são ouvidas. As tuas orações Deus está contemplando. Os livramentos Deus está te dando. Olha, amado, não seja impaciente. Não viva
esse ritmo de impaciência na tua caminhada cristã. Ah, Deus já era para ter feito. Ah, eu estou fazendo a campanha, Deus já tinha que ter respondido. Ah, Deus já tinha que ter operado, Deus já tinha que ter feito isso e aquilo. Olha, amados, Deus está respondendo orações, sim. Creia. Agora Ele sabe como faz. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, outro capítulo do livro de Daniel, para você ler em casa também, o capítulo 6. O capítulo 6 fala de uma passagem muito conhecida, Daniel na cova dos leões. Muita gente conhece essa passagem do livramento que Daniel teve na cova dos leões. Mas também, né, já não foi na época do Império Babilônico, foi na época do Império Medo-Persa. Então Daniel tinha ido para ser como escravo, né, na época, no período da Babilônia, sendo o Império Mundial. Só que a Pérsia, ela conquistou Babilônia e passou a dominar. E Daniel ainda estava lá. E Daniel, 3 vezes ao dia, ele dobrava o seu joelho para orar ao Senhor, para falar com Deus. Só que os homens, tinha sempre aqueles, né, que queriam acusar. Os homens queriam acusar Daniel de alguma falha para poder acusá-lo diante do rei. Na época era o rei Dario, o rei persa. Então, lá em Daniel 6, relata que aqueles homens falaram assim: rei, nós vamos baixar um decreto que durante esses dias não se faça petição a nenhum Deus e a nenhum homem, senão somente ao Senhor. Que ninguém possa fazer pedido a nenhum Deus e a nenhum homem, senão somente ao Senhor, rei. Baixa esse decreto, assina esse decreto, e esse decreto não pode ser mudado. Ninguém pode orar a nenhum Deus. Só que nós estamos falando que Daniel, 3 vezes ao dia, orava ao Senhor. Aí aqueles homens foram e falaram: ó rei, você não baixou um decreto que quem fizesse petição a qualquer outro Deus deveria ser lançado na cova dos leões? Pois muito bem, esse teu servo aí, Daniel, ele ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Aí o rei se entristeceu com aquilo, porque o rei gostava de Daniel, né? Aí o rei Dario tentou de um jeito ou de outro e tal, mas aí falaram: olha, o decreto não pode ser mudado, já está assinado, então quem desobedecer tem que ser lançado na cova dos leões. Aí o rei falou: o que eu posso fazer, né? Então mandou trazer Daniel, e meio pesaroso no coração, mas ele falou: bom, tem que ser lançado na cova dos leões. E foi lá Daniel lançado na cova dos leões. Diz a palavra de Deus lá no capítulo 6 do livro de Daniel, que você vai ler em casa, amém? Amém. Diz a palavra de Deus que o rei ficou sem dormir aquela noite. Ele ficou passeando no palácio para lá e para cá, perdeu o sono. Ele falou: ah, Daniel, lá os leões já devem ter devorado ele. Passou a noite, e quando foi de manhã, ele chegou na porta da cova dos leões e falou: ó Daniel, por acaso o Deus a quem tu serve e a quem você ora constantemente, por acaso ele te livrou da boca dos leões? Aí Daniel respondeu lá de dentro: ó rei Dario, o meu Deus enviou o seu anjo. Aleluia! E o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Porque eu não tenho culpa nenhuma. Então, amados, Deus ouvia as orações de Daniel. Quando Daniel injustamente foi lançado lá,
Daniel depois falou para o rei: o meu Deus enviou o seu anjo. E ele fechou a boca dos leões. Aí o rei Dario aproveitou, né? Falou: pois bem, traga aqueles homens que acusaram Daniel agora. Tragam eles aqui. Foram vocês que acusaram Daniel? Foi? Pois é. Agora Deus livrou Daniel. Agora vocês vão lá para a cova dos leões. Mal começou a entrar na cova dos leões, os leões já começou a abocanhar. Diz que despedaçou todos eles. Eles, as mulheres e os seus filhos. Todas as famílias deles foram jogadas na cova dos leões e os leões os despedaçaram. Então eu quero dizer, pastor, o que é que o senhor quer dizer nesta manhã? Eu quero dizer, melhor é o longânimo, melhor é ter paciência, confiando no Senhor, e está ouvindo as nossas orações. É melhor, a Bíblia diz, é melhor do que o herói da guerra. E ainda diz aqui, o que domina seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. É a mesma coisa. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é o que domina o seu espírito. É o paciente. É o longânimo. É melhor do que aquele que conquista uma cidade, ou seja, o herói de guerra. Então eu quero deixar nessa manhã essa meditação para vocês. Amém. Que essa palavra fortaleça a fé de vocês. Amém. Eu quis com esse tema, com esse versículo, ilustrar a importância de se confiar no Senhor e de se exercer a paciência, de se exercer a confiança, de se exercer a certeza no Deus que você serve. Ele ouve as nossas orações. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, quando você orar, lembre-se de Daniel, né? Deus enviou o anjo para fechar a boca do leão. Por quê? Porque Daniel orava ao Senhor. Deus estava atento às orações de Daniel. Deus está atento às nossas orações também. E Deus sabe como faz. Deus sabe o que faz. Deus sabe a maneira que deve ser feita. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em nossas vidas e Ele está guardando a sua igreja, guardando o seu povo e respondendo à oração dos seus filhos. Quantos creem nisso? Diga amém, Jesus. Quantos creem nisso? Diga glórias a Deus. Diga graças a Deus. Levante a mão e diga: eu creio, Senhor. E os teus ouvidos estão atentos à voz da minha oração. Diga: eu creio, meu Deus, que as tuas mãos estão estendidas para abençoar toda a minha caminhada. Eu sei, meu Deus, que tu está me contemplando nesse momento. E a tua palavra falou ao meu coração. Muito obrigado pela edificação e fortalecimento espiritual que o Senhor tem me concedido nesse momento. Diga amém a palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Dê para Jesus uma grande salva.